Olá pessoal, tudo bem? Mário Ock falando contigo. Você quer entender o que são aquelas taxas que os fundos de investimento cobram de você quando você investe seu dinheiro com eles? Eu vou te explicar. Me acompanha aqui nesse vídeo rapidinho. São as taxas de administração ou taxas de performance. Eu vou te contar o que são essas taxas. Muito bem, para a gente oferir algum rendimento, nós colocamos o dinheiro em algumas aplicações financeiras. Uma delas, muito comum no Brasil e no mundo todo, são os fundos de investimento. Fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos cambiais, fundos multimercados, até os fundos de previdência privada também entram nessa. O que são aquelas taxas que os fundos cobram? Muito bem, existem duas. A taxa de administração e a taxa de performance. A taxa de administração é um valor que nós pagamos para o gestor do fundo simplesmente para ele manter a gestão, controlar e ter todos os controles bonitinhos, bem feitos, auditoria e fazer o manuseio dos recursos, é gerir os recursos. Essas taxas podem variar de 0,5% ao ano até 3,5% ao ano, que é uma taxa alta, bem alta. Existe uma outra taxa, que é a taxa de performance. Essa taxa de performance, o fundo só vai te cobrar se ele conseguir atingir um determinado nível de performance. O gestor do fundo, ao cobrar uma taxa de performance, ele está dizendo para o investidor o seguinte: olha, eu vou fazer o máximo para performar bem nessas aplicações e dar um ótimo rendimento, uma ótima rentabilidade para você. Se eu conseguir atingir um determinado nível de performance e até superar esse nível de performance, eu vou te cobrar um pedaço disso e vou te dar a maior parte. Combinado? Combinado. Isso está escrito no prospecto do fundo, nos dados do fundo onde você vai aplicar. Portanto, fique atento, fique atenta quando você for fazer uma aplicação num fundo, porque pode ter a taxa de performance, que ela é um desempenho daquele gestor. Como é que ela funciona? Imagina um fundo de renda fixa que está balizado pelo CDI. O objetivo do fundo é manter a sua renda fixa, sem perda do capital investido, e ele fala para você o seguinte: aqui nesse nosso fundo de renda fixa existe uma taxa de performance de 20%, ou seja, eu vou buscar uma rentabilidade do CDI, que está em torno de 6,40%. Se eu conseguir ultrapassar esse 6,40%, daquele valor que eu ultrapassar, e eu vou lhe pagar essa rentabilidade adicional, mas o que eu ultrapassar, eu vou te cobrar uma performance de 20%. Por exemplo, o fundo rendeu 8,40%, 2% acima do 6,40% que foi o CDI, que é o balizador dele. Portanto, sobre esses 2%, o fundo vai cobrar 20%, porque ficou acima do CDI, sobre esses 2%. Ou seja, o fundo vai cobrar a taxa de administração dele, que você já conhecia ao fazer o investimento, e vai cobrar uma taxa de performance de 20% daquilo que ele foi superior àquilo que ele se propôs a fazer. Então, ele vai te cobrar 0,4% a mais e vai te dar o restante, que é o 1,6%. Imagine agora que é um fundo de ações. O fundo de ações, o balizador dele é o Ibovespa. Então, quando você investe no fundo, o gestor já explica no prospecto do fundo, nos dados do fundo: eu vou manter ou tentar manter aquilo que o Ibovespa variar durante o período. Se o Ibovespa foi de 5%, rendeu 5% durante um determinado período, e o fundo de ações, onde você botou o seu dinheiro, rendeu 15%, o seu fundo rendeu 10% acima daquilo que o gestor do fundo se propôs a fazer. E quando você investir, ele já te falou: eu vou te cobrar 30% de performance sobre aquilo que estiver acima do Ibovespa. Portanto, o gestor do fundo, quando ele conseguiu uma rentabilidade de 15% e o Ibovespa foi 5%, ele superou um 10%. Ele vai te cobrar 30% desses 10%. Ou seja, ele vai te cobrar 3% a mais, além da taxa de administração que ele já disse que iria te cobrar. Poxa, isso é justo? Cobrar uma taxa de performance? É justo. Você está investindo em um determinado mercado, renda fixa, fundo cambial ou fundo de ações, e o balizador
desses rendimentos, desses investimentos, é o CDI, ou é a taxa do dólar, ou é o Ibovespa. E o gestor do fundo está fazendo o possível para superar aquele balizador. E aquilo que ele supera, ele te cobra um pedaço e ele já avisa na entrada do investimento. Portanto, leia bem os prospectos dos fundos, as lâminas dos fundos. Chamam-se lâminas, é aquela página que diz o histórico dos últimos meses do fundo, as regrinhas, o valor mínimo para aplicar, o valor máximo para aplicar, o valor que você tem que manter lá aplicado e a taxa de performance e a taxa de administração. Portanto, fica atenta nessas taxas para você entender aquilo que você está sujeito ao investir o seu dinheiro com os fundos de investimento. Gostou desse conteúdo? Então curte, comente ou compartilhe. Vamos tentar ajudar mais gente passando esse conteúdo adiante. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.